Olá, paz e graça a todos, muito bom dia. Manuel Zé é meu nome, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Bem, eu venho aqui nesta manhã até você para lhe trazer uma palavra forte e poderosa da parte de Deus e acredito que vai impactar o seu dia. Antes de mais, gostaria de pedir ao amado aí do outro lado, vamos orar. Deus eterno, poderoso nos céus, na terra e em todos os lugares, nós te agradecemos por este momento precioso que o Senhor nos proporciona devido à sua palavra e também este dia precioso que o Senhor nos deu ao acordarmos. Muito obrigado pelo seu milagre, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu dom de vida. Guarde o outro que está ao outro lado, outros irmãos, independentemente de onde estão. Pai, abençoe todos com o seu poder, com a sua graça. Sobretudo, livra de todo o mal, de todas as perseguições satânicas osciladas para eles. E também eu lhe peço que o Senhor fale com eles, fale com todos, fale comigo também por meio da palavra que vamos aqui ouvir. Tudo pedimos em nome e por amor do seu Filho Jesus, que morreu por nós, por nossa salvação. Amém. É isso aí. Eu quero lhe trazer uma palavra que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 21, que diz o seguinte: visto que a morte veio neste mundo por meio de um homem, e também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois é, amados, quando olhamos na Bíblia Sagrada, existem mensagens que a Bíblia recomenda que se pregue no tempo que estamos agora, que é tempo do fim. Então, a primeira mensagem que a Bíblia recomenda que se pregue no tempo que nós estamos a viver é a mensagem de arrependimento de obras mortas. A segunda mensagem é acerca da mensagem da fé em Deus. A terceira é acerca da mensagem dos batismos. A quarta é da imposição das mãos. A quinta mensagem é acerca, ou seja, a quarta mensagem é acerca da imposição das mãos. A quinta mensagem é acerca da ressurreição dos mortos, que é isso que vamos falar. E a sexta e a última é acerca do juízo eterno. Pois é. Para começar, eu quero dizer que o texto que eu acabei de apresentar, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 21, está a dizer que, visto que a morte veio neste mundo por meio de um homem, que é Adão, marido de Eva, de tal modo que também a ressurreição dos mortos veio por meio de um outro homem, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois é, o texto fala de um problema e também de uma solução. Amados, o momento mais importante da vida do homem não é quando o homem compra uma casa. O momento mais importante na vida do homem não é quando o homem casa. O momento mais importante da vida do homem não é quando o homem termina a faculdade. O momento mais importante na vida do homem não é quando o homem consegue um bom emprego. O momento mais importante da vida do homem é quando o homem nasce. Quando o homem nasce, quando o homem vem neste mundo, se torna aquele momento o momento mais importante. Por isso é que a data do nascimento é fundamental. É a data que nós celebramos aniversário, é a data que consta na nossa cédula pessoal, nosso assento de nascimento, nosso bilhete de identidade, nossos documentos pessoais. E a data que consta, inclusive, ou seja, vai constar, inclusive, na cruz, no dia que a gente vai partir. Então, a data de nascimento é muito importante. Mas só que, sendo o momento de nascimento o momento mais importante, mas também é um momento muito crucial, porque quando o homem nasce, o homem já nasce encontrando um problema aqui nesse mundo, que se chama morte. E a morte, meus amados, não é um problema que Deus trouxe, ou que Deus causou, é um problema causado pelo homem. Agora, a Bíblia diz que, como o homem causou o problema da morte, e é um problema que ele não consegue resolver, Deus decide então dar a solução da morte. No texto nós lemos, fala que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a solução para os mortos. Porque Cristo fala em João capítulo 11, que ele é a ressurreição e a vida. Quem quer nele, ainda que esteja morto, viverá. Ora bem, então eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. A morte é um grande problema que o homem não consegue resolver, ou seja, é o maior problema na vida do homem. E por isso é que a morte é o inimigo do homem. O homem tem pelo menos 4 inimigos. O primeiro inimigo do homem chama-se a carne, que é o próprio homem. O segundo inimigo do homem chama-se o mundo, o lugar onde o homem vive. O terceiro inimigo do homem chama-se Satanás, o perseguidor, o tentador. O quarto inimigo do homem chama-se a morte. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que a morte é o último inimigo do homem a ser destruído por Deus. Glória a Deus. Até aqui que bênção, Que bênção. Então, importa dizer, amados no Senhor Jesus Cristo, para todos que me acompanham daí do outro lado, de que a Bíblia fala que existem pelo menos 7 pessoas que morreram e foram ressuscitadas dentre os mortos. Mas, dentre essas 7, 6 delas acabaram por morrer e permanecem mortas até o dia de hoje. A morte venceu. A morte sempre gosta de se fazer de forte, de poderosa. É assim que ela se comporta. Vamos lá então.
A primeira pessoa que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é o filho de um casal de avançada idade. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 4, que o profeta Eliseu faz com que um casal avançada idade, geram filhos. Mas, porém, depois esse menino morre, o profeta vai lá, deita-se por cima do menino, o menino ressuscitou. Mas a Bíblia fala que depois esse menino, ou seja, a Bíblia já não conta, mas é claro que é evidente que o menino depois cresceu, casou, teve filhos e faleceu. A morte venceu. A segunda pessoa que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é um homem que morreu e foi sepultado na sepultura do profeta Eliseu. Quando o cadáver é deitado na sepultura de Eliseu, quando há aquele contato entre o morto com os ossos do profeta Eliseu, a Bíblia fala que o morto ressuscitou, o homem ressuscitou e foi correndo. Com certeza que esse homem casou, teve filhos, mas depois a morte venceu, tornou a morrer. Essa verdade podemos encontrar em 2 Reis, capítulos 13. A terceira pessoa que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é a filha de Jairo. Jairo quem? Viu Jesus pregando, um homem com poder e graça, foi seguir e dizer: Jesus, por favor, dá solução ao meu problema. Jesus vai até a casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo, mas com certeza que a filha de Jairo vai ser ressuscitada. Depois ele cresceu, casou, teve filhos, com certeza que essa menina depois faleceu. A morte tornou a lhe vencer. Essa verdade é amado por constatar em Marcos capítulo 5. A quarta pessoa que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é o filho da viúva que morava na cidade de Naim. Lucas capítulo 7, essa verdade. A Bíblia fala que Jesus ressuscita também este morto. Depois desse menino ser ressuscitado, com certeza cresceu, casou, teve filho, mas a morte tornou a lhe vencer. Então morreu. A quinta pessoa que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é o Lázaro, irmão de Maria e Marta, o amigo de Jesus. A Bíblia fala que Lázaro morreu depois do 4º dia, Jesus aparece lá, ressuscita o Lázaro. Com certeza que Lázaro também cresceu, casou, teve seus filhos, mas depois a morte venceu e morreu. Essa verdade podemos constatar em João capítulo 11. A sexta pessoa, que vou aqui quase fechar, que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é uma mulher, discípula de Cristo, chamada Dorcas, que em outras palavras é Tabita, que fazia o bem à mulher da sua região. A Bíblia fala que como tinha boa fama, as pessoas viram que ela morreu, não queriam perdê-la, foram atrás de Pedro. Pedro foi até a senhora, ressuscitou a Tabita. A Bíblia fala que Tabita fazia boas ações. Com certeza que depois de viver fez mais boas ações, como ela sempre foi boa. Mas a Bíblia fala também que morreu, foi vencida. Essa verdade podemos ver em Atos capítulo 13. Então, mas 6 pessoas na Bíblia que foram ressuscitadas dentre os mortos, mas que depois a morte tornou-lhes vencer. Porque a morte é a lei dos homens. A Bíblia fala no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, de que ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Glória a Deus. Agora, a sétima pessoa que a Bíblia fala que morreu e foi ressuscitada dentre os mortos é Jesus. A Bíblia fala, vou aqui tentar conjecturar, que Jesus morre, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 6 até 11, diz que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação de ser igual a Deus, mas antes, porém, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, achando-se na forma de homem, igualou-se à forma de servo, achando-se na forma de servo, entregou-se à morte e morte da cruz, pelo que o Pai exaltou soberanamente e foi-lhe dar um nome, que é sobre todo nome, para que aqueles que estão no céu, tantos estão na terra, debaixo da terra, prostrem-se, curvem-se diante dele, porque e confessam que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós conhecemos o texto bíblico. Ok, glória a Deus. Jesus, quando estava na cruz, vou tentar conjecturar, a morte ficou de pé, de frente da cruz, e começou a rir-se dele. Dizia também, vou matar Jesus, que é a vida que veio salvar os homens. A Bíblia fala mesmo que Jesus morre. Quando Jesus morre, a morte começou a festejar. Venci a vida é fraca, eu sou forte, eu morto, sou forte, venço todos. Porque a morte é destemida e não tem medo de ninguém. Tudo bem. A Bíblia fala que no primeiro dia, Jesus estava morto, na morte. Então a morte começou a festejar. A morte começou a festejar, fazendo-se de forte. Em outras palavras, eu quero dizer que a morte, quando festejava, estava a dizer: eu venci Jesus, Jesus morreu, venci Jesus, Jesus morreu e muito mais. Agora, amados, presta atenção. Importa dizer aos amados que me acompanham que a morte festejou o primeiro dia, Jesus não ressuscitou. Festejou o segundo dia, começou a mostrar os músculos como se fosse forte e venceu Jesus. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, Jesus ressuscita dos mortos e prova que a vida é mais forte do que a morte. Isto prova, amados no Senhor, que na verdade, glória a Deus, glória a Deus. Isto prova, amados no Senhor, glória a Deus, de que na verdade a vida é mais forte do que a morte. Glória a Deus. A vida é mais forte do que a morte. Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e derrotou a morte. E dessa maneira, ele comprovou que ele é a ressurreição dos mortos. Para não dizer que não existe a ressurreição dos mortos, e as pessoas possam duvidar,
Então ele mesmo provou isso. Ele esteve morto e ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Jesus. Mas agora, amados, para nós compreendermos, quero dizer que existem duas máximas certezas. A primeira é que Deus existe, a segunda é que a morte é uma realidade. Então, todos os homens vão morrer. Você que me acompanha, que ainda não tem Jesus, eu disse que o momento mais importante da vida do homem é quando o homem nasce, né? Quando o homem nasce é um momento importante. Importa dizer que o homem nasce duas vezes. Nasce da carne, vem de uma mulher, e também nasce do Espírito. Portanto, você que ainda não batizou, batize. Por quê? Porque se você não batizar, não terás direito da primeira ressurreição dos mortos. E vou explicar sobre isso mais à frente. Deixa eu dizer que a Bíblia define como morte, vou dar definições da morte. Existem na Bíblia pelo menos 3 definições sobre a morte. A primeira definição, quem vai dar é praticamente o rei Salomão. Salomão define a morte em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, de que a morte é a separação do corpo com o espírito. Ele diz assim: o corpo volta à terra como era, o espírito vai a Deus que o deu. Para Salomão, morte é separação do corpo e do espírito. Alguns falam que é da alma e o corpo, mas na verdade é do espírito com o corpo. Segunda definição sobre a morte, quem vai dar é o rei Davi, pai de Salomão. Para Davi, a morte, ele define, em 1 de Reis, capítulo 2, versículo 2, vai definir que a morte é o caminho de toda a terra. Em outras palavras, Davi quer dizer que todos os homens vão morrer um dia. Ok. A terceira definição sobre a morte, quem vai dar é Jesus. Jesus, em Mateus capítulos 8, versículos 22, vai dizer assim: deixam os mortos enterrarem mortos iguais. Mas como é que o morto vai enterrar mortos iguais? Então Jesus está a falar que todas as pessoas que não andam segundo a vontade de Deus estão mortas. Logo, para Jesus, mortos são aqueles que não estão dentro da vontade de Deus. Aqueles que, na verdade, não fazem a vontade de Deus. Por isso é que Jesus falou que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Porque até Abraão, que morreu, também vive. Porque andou na vontade de Deus. Definindo assim, para terminar, vou falar sobre 2 grandes verdades fundamentais sobre a ressurreição dos mortos que você deve saber. A primeira verdade sobre a ressurreição dos mortos é esta: todos os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que têm batismo da água e também do Espírito, deixa eu dizer que o batismo verdadeiro não é só da água, mas também do Espírito, porque o batismo da água é para arrependimento de pecados, mas o batismo do Espírito é que manifesta os dons, é que conserva os cristãos e é que sela a salvação, porque é aí você recebe o Espírito Santo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então só são filhos de Deus aqueles que têm o Espírito Santo. Porque até Jesus, sendo filho de Deus, quando esteve na terra, foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Se você é filho de Deus, deve ter o batismo do Espírito e com fogo. Porque a Bíblia diz: fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Muito bem. Então, amados em Cristo Jesus, na primeira ressurreição vão ressuscitar aqueles que creem em Jesus, que têm Jesus como Senhor e Salvador. Esses vão ressuscitar com benefícios. A Bíblia diz: vão ressuscitar com o corpo transformado, o que quer dizer, se foi pecador, aliás, todos são pecadores, vai ressuscitar com um corpo incorruptível, vai ressuscitar com um corpo transformado, quer dizer que se morreu sem esses caroços das vistas, ou se morreu cego, vai ressuscitar com visão. Quer dizer que se morreu com algum defeito, morreu sem dentes, morreu sem pernas, vai ressuscitar com essas coisas. Na primeira ressurreição, há benefícios. A primeira ressurreição vai ocorrer logo que Jesus vier. Quer dizer que enquanto eu aqui a falar, se Cristo vier, os verdadeiros vão subir. E eles vão onde? Vão no tribunal de Cristo. Vão receber 3 coisas no tribunal de Cristo. Primeiro, vão receber um novo nome, vão receber vestes brancas e vão receber coroas. A Bíblia fala de 5 tipos de coroa: coroa da glória, coroa da vida, da justiça, da incorruptibilidade e coroa da alegria. Coroa da vida para aqueles que perderam a vida, que morreram por amor a Cristo. Da glória para aqueles que ganharam almas a Cristo. Coroa da alegria para aqueles que foram tristes, né, por amor a Cristo, foram entristecidos, foram perseguidos, afligidos, atribulados. Coroa incorruptível para aqueles que não se corromperam, e coroa da justiça para aqueles que foram justos. Agora, na segunda ressurreição dos mortos, a Bíblia fala que a segunda ressurreição vai ocorrer lá no fim do mundo. Na primeira ressurreição, as pessoas... Na primeira ressurreição, obrigado, amado Lemoine, que Deus abençoe, amo-te bastante. Na primeira ressurreição, as pessoas vão ressuscitar. Elas têm os seus nomes escritos no livro da vida. Por isso é que terão vida eterna. Boa, ao lado de Deus. Aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição são pessoas que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 20, versículos 15. Então, importa dizer que a segunda ressurreição vai acontecer lá no fim do mundo. Na primeira ressurreição, que é a ressurreição daqueles que creem em Cristo, irão no tribunal de Cristo para serem julgados por Cristo. 2 Coríntios 5:10.
segundo aqueles que são por meio do corpo, ou bem ou mal. Cristo é que vai julgar. Cristo é, nesse caso, o juiz, também é advogado deles. Que bem, que bom, melhor dizer. Né? Que bem-aventurança terão essas pessoas. Agora, na segunda ressurreição, vão ressuscitar aqueles pecadores. A Bíblia fala que Deus tem muitos livros, por exemplo. A Bíblia é um livro de Deus para os homens. Tem livro da vida, também é livro de Deus. Tem também livro das ações dos homens. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vão se abrir livros. Cada pecador vai ressuscitar lá no fim do mundo, lá no fim. É que haverá a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição não tem privilégios, não tem benefícios. Se morreu com defeitos, vai ressuscitar com defeitos. De forma que morreu assim vai ressuscitar, não terá benefícios. A Bíblia fala que na segunda ressurreição, quem vai ser o juiz é o próprio Deus, o Pai. Vamos ser julgados no juízo final, juízo eterno, no trono branco. E deixa dizer que aqui na terra, quando você for preso, ser levado no tribunal, você pode corromper o juiz, pode corromper o advogado. Mas Deus é incorruptível, ok? Deus não se corrompe. E Deus, a justiça de Deus é verdadeira. E Deus é puro, Deus é sério, ok? Deus é um juiz de verdade, juízo eterno. E a Bíblia diz que os que vão ser julgados no último julgamento, né? O juízo final, lá na última ressurreição, que é a segunda ressurreição, amados, as suas vidas serão expostas. Tenho que pegar um livro aqui para dar exemplo, mas, ok, vou aqui tentar dar exemplo algumas folhas, para vocês perceberem. No último julgamento, ok, que é o juízo eterno, a Bíblia fala que cada um será julgado segundo o que tiver escrito no livro. Por exemplo, vamos supor que esse senhor, o nome dele é João Antônio, foi um grande pecador. Vai se abrir então o seu livro e vai começar a se ler. João Antônio foi malandro, batia a mãe dele, foi feiticeiro. Olha, estou a ler vida de alguém, estou a ler exemplo do livro. Batia a mãe dele, foi assassino, praticava muita maldade, e por fim roubou no armazém e mataram, morreu. Nota que no livro dos que serão julgados no último julgamento, que é da segunda ressurreição, não haverá nada de bem lá, só haverá tudo negativo. Por isso é que vão ser condenados para a morte eterna, que é a segunda morte. E a Bíblia não diz isso, mas eu vou aqui tentar afirmar que a morte é maior que o próprio Satanás, porque o Satanás também será digno da segunda morte. Porque a Bíblia fala que os que não tiverem Cristo e que vão ser ressuscitados na segunda morte serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. E a Bíblia diz também que Satanás será lançado aí, e a Bíblia fala que esta é a segunda morte. Então logo Satanás também vai ser lançado aí. A única coisa que eu não sei é que se vão queimar depois de um tempo, vão ser tirados, né? Porque sabemos que quando os prisioneiros entram presos, depois saem, ou vão permanecer lá. Mas, bem, a Bíblia é clara em dizer que vão ser lançados e vão queimar para sempre, eternamente. Então, com certeza não podemos entrar aí, o tempo já está definido, vão ser lançados e queimados para sempre. Você que me acompanha, se calhar é um pecador, e está a passar por uma situação, mulher te traiu, se calhar a namorada te traiu, tens pensamento de amarrar cordas para se enforcar, pensando que vais obter a paz. Não faça isso. Porque se morares agora sem Jesus, só vais restar lá no fim do mundo para ser julgado por Deus e para ser condenado para a morte eterna. Então não faça isso. Depois da morte vem o justo. Não tenha pressas de morrer. Viva e tenha Cristo. Eu apresentei um texto que é 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 21. E o texto fala: assim como a morte veio no mundo por meio do homem, a ressurreição dos mortos também veio por meio do outro. Então, logo isso prova que Adão trouxe o problema do mundo, Jesus resolveu. E Jesus é a própria resolução para esse problema. Ele é a ressurreição da vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Meu amado em Cristo Jesus, você que me acompanhou, Deus te abençoe. Estou muito feliz aqui em ver a participação do evangelista alemão, um homem que eu respeito muito aqui em Cabinda, meu irmão em Cristo Jesus, meu irmão. Muito obrigado, Deus abençoe. Estamos juntos.